Então pessoal, tudo bem? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. O que nós podemos falar do time do Santos hoje contra o Atlético Goianiense, pessoal? Na verdade, um jogo estranho, um jogo moroso, um jogo muito pesado, campo pesado, sem muitas alternativas de jogo, né? O time do Santos que vem com uma proposta ainda de três zagueiros, taticamente eu acredito que o Carille ele tentou permanecer com esses três jogadores leves, que é uma alternativa que deu certo na última partida contra o RB Bragantino, tanto é que o Santos ganhou de 2-0, mas com esse campo pesado, que essa chuva que fez acontecer todo praticamente o jogo. Só deu uma aliviada no segundo tempo, que deu uma parada. Mas se vocês perceberam, um pouquinho antes da transmissão do jogo, lá no Premiere, existia um funcionário do Atlético Goianiense puxando a água do campo, principalmente ali do lado do banco, né, onde os técnicos ficam naquela área demarcada, para poder tirar a água, que estava muito encharcado, melhor dizendo. A qualidade do campo do Atlético Goianiense, junto com a do Santos, a próprio campo do Corinthians, né, são os melhores que tem, no meu modo de ver, no Brasil, né? É bem verdade que os campos estão melhorando, mas a gente procurou saber um pouquinho mais antes de começar o jogo. E lá na cidade de Goiás choveu demais, demais. E não há campo que realmente aguente o que aconteceu no gramado hoje, né? Então o que resta falar? Um jogo pesado, um jogo de marcação. O time do Santos vem com uma proposta com jogadores leves, né, no meio de campo, com Felipe Jonathan. Teve um de marcação que é o Zanocelo, que é jogado de primeiro volante, então acredito que deve ser o primeiro homem de marcação. Aí você tinha o Pirani que corria atrás da bola. Qual que é a característica desse jogador? O Pirani, correr com a bola. Com o campo encharcado desse jeito, infelizmente não deu para fazer a sua principal característica, que foi em destaque na última partida. Felipe Jonathan teve uma atuação legal, não comprometeu, aí você vai lá para frente. Difícil, pessoal, porque nós jogamos com o Ângelo, mas sabemos que o Ângelo é um garoto, né? Um garoto. Que mesmo sendo um garoto, tentou algumas jogadas, no campo muito pesado, ainda leve, ainda não deu para fazer muita coisa, né? Aí você tinha lá o Ângelo, tinha o Marcos Guilherme jogando na frente. Até então já fazia muito tempo que ele não tinha jogado na frente, né? Ele jogou nas laterais, até de zagueiro ele jogou com o Diniz, na lateral direita, na lateral esquerda, né? Os zagueiros, né? O Madison, que nós esperávamos um pouquinho mais dele, mas por condições do campo, juntamente com o Moraes, que saiu jogando na lateral esquerda, não deu para fazer sua principal característica, que era apoiar, em virtude do campo estar dessa forma, né? E os três zagueiros jogaram, se você for analisar, o melhorzinho no meu modo de ver foi o Kaique, que tirou uma bola lá que saído como herói, né, do jogo, porque ele tirou uma bola de dentro do gol praticamente. Teve o Bosa, que acho que não comprometeu, mas depois a gente vai fazer uma análise jogador a jogador. E teve o Luiz Felipe, né, João Paulo e tudo mais. Não teve muito o que falar, né, pessoal? Não teve muito o que fazer nessa partida. Essa que é a verdade, né? No segundo tempo, o Carille meio que colocou uma linha de 5, uma linha de 4 na frente, meio que fechou o jogo. Tipo assim, me parece que desde o princípio essa foi a verdadeira intenção, né? Depois que começou o jogo, o Santos perdeu horas antes o Marinho, aí teve que colocar o Ângelo, tudo. No segundo tempo ficou mais evidente que o Santos foi lá para realmente o empate já era um bom resultado. E foi o que aconteceu, né? Eu não tenho muito o que falar a respeito de jogadores, não dá para fazer uma análise assim profunda. Eu vou tentar falar um pouquinho mais dos jogadores a partir desse momento, mas assim, nada muito do que a gente já costuma ver, pessoal, porque não deu para aproveitar muito nesse campo encharcado, nesse campo pesado, os jogadores cansam mais, né? A bola não rola, tinha poça d'água, fica um polo aquático danado, uma coisa totalmente diferente de futebol, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho mais do Santos, né? O João Paulo, por exemplo. João Paulo
não comprometeu, mas ainda continua dando uma saída de bola. Meu Deus do céu, João Paulo. O Arzu tem que fazer alguma coisa, pessoal. João Paulo, quando ele tá debaixo do pau, pô, ele é o melhor. Teve uma falta que o atacante do Atlético Goianiense no primeiro tempo deu um chute, ele agachou, pô, encaixou, pegou a bola. Mas no ar, na hora que é para sair, tem hora que a bola passa na frente dele, que Deus do céu. Mas também, fora isso, nós já sabemos que esse é um problema antigo, né? Mas que ainda dá tempo de consertar, né? Lateral direita. Qual que é a principal função ultimamente do Maddison, né? O que o Maddison tem feito de bom pra caramba? Tem apoiado muito bem, melhor dizendo, que na parte defensiva nós sabemos que ele não é um bom jogador, né? Inclusive ele tem sido o nosso atacante praticamente nos últimos jogos, tem feito gols praticamente todas as partidas, e hoje ele não pôde fazer isso na partida, até porque o campo não permitia isso, né? O campo não permitia. Então, um jogador discreto. Se você vai para o Kaique é o melhor jogador que tem no Santos, né? Joga como líbero, sabe sair jogando e tudo mais. Teve alguns equívocos, mas saiu como herói do jogo, né? Depois de tirar aquela bola praticamente dentro do gol, evitando o gol do Atlético Goianiense, dando o empate e o Santos ganhando 1 ponto, indo para casa com 1 ponto. Tava com 38, subiu para 39. Aí você vai para o Luiz Felipe. O Luiz Felipe errou muita bola hoje, de saída de bola. Pelo campo, as condições do campo, tudo bem, mas muita saída de bola ele errou hoje, pessoal. Ele é bom no jogo aéreo, o Luiz Felipe é bom no jogo aéreo. O Luiz Felipe tem como é que eu posso falar? O Luiz Felipe no ar, tanto defensivamente como ofensivamente, ele é muito bom. Mas hoje ele errou também, juntamente com os outros jogadores, em virtude, muito provavelmente, pelo campo, né? Aí você tem o Boza que jogou ali, mais ou menos um pouco do lado esquerdo. Teve algumas vezes que ele fez algumas faltas duras, algumas entradas que ele deu. Inclusive teve uma que ele sofreu o cartão amarelo, que ele tentou dar, não conseguiu, depois deu por baixo, por cima. E o problema é quando está perto da área, né? Você reparou que todas as jogadas de situação perigosa, que podemos falar assim, ele mano a mano com o jogador, foi todas dentro da área. Ele conseguiu sair no segundo tempo, o cara meio que jogou o corpo em cima dele, o juiz estava em cima, não deu pênalti. E a outra, ele recebeu o cartão amarelo porque ele segurou, bateu em cima, bateu embaixo. Eu acho que ele também não comprometeu. O Moraes, que tem a mesma característica do Maddison, né? Que é muito bom no apoio, na marcação ele cometeu alguns equívocos, inclusive teve algumas bolas ali que eu vou falar uma coisa para você, acho que ele demorou muito para tocar, sabe? Não se pode falar muito de jogadores que têm um pouco mais de técnica num campo pesado desse jeito. Mas o Dair, o Vargas, o que acontece? É muito cli-cli-cli, muita desculpa, porque os dois times utilizaram o mesmo tipo de gramado. Mas se vocês perceberem, pessoal, o time do Atlético Goianiense tem jogadores muito mais experientes, muito mais talhados para esse tipo de coisa. O Santos foi com uma proposta diferente, até porque não tinha jogadores para fazer uma coisa diferente, né? E o Moraes, assim, teve alguns momentos que ele deveria tocar mais rápido a bola, segurava muita, né? Mas vamos relevar, porque a gente não teve muito o que falar dos jogadores, melhor dizendo. Se fosse um campo, tivesse o campo seco, desculpa, eu acho que a análise seria um pouquinho melhor. Aí você vai para o meio de campo, o Zanocelo, primeiro volante, o que marcou um pouquinho mais. Qual que é o seu forte? É o passe, é o toque de bola vertical. Hoje não funcionou, exemplo do que aconteceu na última partida contra o RB Bragantino, que foi um excelente jogador, né? Aí você vai para o Felipe Jonathan também, que esteve bem, mas não o suficiente, porque jogadores mais técnicos têm uma certa dificuldade para jogar nesse tipo de gramado. Aí eu já vou entrando com o Pirani,
que é a mesma coisa, que ele já sai jogando, o negócio dele é correria, com a bola segurando. Se vocês perceberam, teve um lance que aconteceu no primeiro tempo, o Vilani até chamou a atenção, o áudio estava alto e a gente conseguiu ouvir o Carille chamando a atenção dele, do Pirani, para pegar a bola e tocar, não ficar correndo com a bola. Mas essa não é a característica dele, nós sabemos que não. Aí você vai pro ataque. Aí você tem lá o Ângelo, né? Que no meu modo de ver, que é um jogador habilidoso, fez algumas jogadas até inclusive no segundo tempo, mas não o suficiente. Padeceu juntamente com a grande maioria dos jogadores, não dá para falar e fazer uma análise minuciosa a respeito desse jogador. É um ótimo jogador, tem um futuro brilhante no time do Santos, mas com essa partida nesse campo molhado, pesado, exigindo um pouco mais do jogador, não é a característica do Ângelo. Aí você tem o Marcos Guilherme, que eu acho que não jogou bem. Marcos Guilherme, que vem sido, junto com o Lucas Braga, o coringa do time, né? Mais ele, né, o Marcos Guilherme, do que o Lucas Braga. Tem jogado lateral direito, lateral esquerdo, muitas vezes até de zagueiro, jogando no meio de campo, e hoje jogou na sua posição de origem. E coincidentemente ele não foi bem junto com a maioria dos jogadores do Santos, né? Vamos falar daqueles que entraram, daqueles que substituíram os jogadores que saíram. Falar do Camacho. Camacho entrou, aí para mim foi caracterizado que o Carille realmente quis fechar o meio de campo do Santos. Porque o segundo tempo, pessoal, ainda que o primeiro tempo o Santos ainda jogou bem. Assim, dentro das características, né? Jogou bem, mas não melhor que o Atlético Goianiense. Eu estou falando em relação ao segundo tempo. No segundo tempo parece que o Carille colocou 2 caminhões, um de 5 jogadores e um de 4. E o Santos fechou e o Atlético Goianiense tentava passar e a bola passava para frente. Então, me parece que o empate foi um bom resultado na opinião do Carille. Pelos jogadores que tinham, evidentemente, pelo campo que não deixava ninguém fazer uma coisa diferente do que dava para fazer, e foram por esses motivos, né? Aí você vê o Sanches, que está numa má fase, que está mal fisicamente, não fez diferença nenhuma quando entrou no time do Santos, né? O jogador deu uns 2, 3 toques ali de efeito, mas não mudou o esquema da partida. Teve a entrada do Lacava muito esperada pelo torcedor santista, né? Mas, a exemplo da maioria dos jogadores, não teve como analisar. Eu gostaria muito de ver esse jogador, assim como o torcedor santista, num campo seco. Um campo, por exemplo, era um jogo para ele entrar, no meu modo de ver, no jogo passado, que teve na Vila Belmiro contra o RB Bragantino. Né? Eu gostaria de ver ele nessa situação, né? Entrando um pouquinho mais, com 20 minutos, com 30 minutos de jogo, só para a gente saber um pouquinho mais, para ele sentir a torcida do Santos, para ele poder ter um pouco mais de liberdade para jogar. Né? Teve a entrada do Balieiro, que também fechou ali o meio de campo, ficou naquela situação que eu acabei de falar. Teve e o Raniel, né, pessoal? Gente do céu, Raniel. A gente precisa tomar muito cuidado com o que fala desse jogador, e quando a gente faz análise, a gente faz análise do que ele jogou a partida, não como ser humano. Eu falo isso todas as vezes que eu faço análise sobre esse jogador, mas a verdade, né, nua e crua, que se ele não estiver passando por algum problema, realmente é difícil a gente fazer alguma análise com o Raniel. Ele não sei muitas vezes porque ele entra, não sei muitas vezes porque ele não consegue jogar, ele está numa rotatividade diferente dos demais jogadores, parece que ele está meio que no mundo de outro planeta, não sei. Então não vou fazer nenhuma análise, até porque não dá para fazer uma análise muito minuciosa com o campo pesado do jeito que estava, das coisas que aconteceram no time do Santos hoje contra o Atlético Goianiense. Então o que dá para falar a respeito desse jogador é isso daí, né? Teve algumas coisas que aconteceram no primeiro tempo que eu posso falar para você. Bom, no primeiro tempo teve um cruzamento, não sei se vocês se lembram, pessoal, do Marcos Guilherme da direita para a esquerda, que o Boza passou pelo Luiz Felipe, passou pelo Kaique e o Boza quase concluiu
lá no finalzinho, quase no pé da trave, e quase converteu o gol. Esse daí foi um lance que aconteceu no primeiro tempo. No outro lance teve um cruzamento da esquerda para a direita. Eu lembro que foi o Pirani que estava da esquerda para a direita. Ele fez um cruzamento. O Marcos Guilherme vem de encontro e acabou errando o arremate, né? A bola bateu num pé, bateu no outro e o jogador acabou pegando e tirando de fora da área. Teve 2 lances. E o terceiro lance que teve, que foi um chute do Moraes. Não sei se vocês se lembram, teve um contra-ataque, o Moraes pegou a bola meio que sozinho e chutou, a bola foi no lado esquerdo do goleiro Fernando Miguel, mas também não aconteceu. O primeiro tempo foi isso, foi exatamente isso, nada mais que isso. E no segundo tempo, então, com todas essas formalidades, essas alterações que teve, não aconteceu mais nada. Teve o Kaique que tirou aquela bola de dentro do gol praticamente, foi considerado o herói da partida. E teve uma jogada no segundo tempo com o Madison, né? Que aí vocês podem fazer o comentário aqui, se vocês quiserem. Vocês acharam realmente que foram pênalti? Eu achei que foi pênalti. E aí a gente fica nessa de interpretação, que com o juiz, que com o árbitro da partida, por que ele dá um pênalti, um lance da mesma forma em um jogo totalmente diferente, e a outros jogos o outro árbitro tem uma opinião diferente também? Se vocês verificarem no comentário do Salve Espíndola, acho que foi o Salve que estava fazendo comentário de arbitragem, ele falou que não foi pênalti. Mas vocês sabem que teve um lance em cima do Marcos Rocha, teve um jogador do Palmeiras, foi a mesma coisa, e o árbitro da partida deu pênalti. Por que não deram? E aí fica aquela dúvida, né? Por que não deu pênalti? O que aconteceu? Porque tem coisas, pesos diferentes, como que eu posso falar? Interpretações diferentes para jogadas iguais. A mesma coisa, pessoal, mas enfim. Santos conseguiu sair com empate. Eu estou vendo aqui as anotações. Eu acho que o Santos, dentro da tabela que o Santos está, na posição que o Santos se encontra, eu estou aqui dando uma olhada, e o Santos, ele permanece com 39 pontos, o Santos ganhou mais um ponto, estava com 38, foi para 39, né? Tem os jogos que são concorrentes diretos do Santos, que 3 deles irão jogar amanhã. Tem o Chapecoense que joga contra o Juventude amanhã, né? O Chapecoense que está em último lugar, então se o Chapecoense ganhar, não vai fazer diferença nenhuma na classificação, né? E aí se o Juventude ganhar, o Juventude é o primeiro time, é o último time da zona de rebaixamento, que vem o Juventude, vem o Sport, vem o Grêmio, vem o Chapecoense. Então o Juventude vai jogar contra o Chapecoense não tem mais chance de classificação, virtualmente, eu não gosto de falar isso, mas está rebaixado. Tem o Juventude, que é o primeiro da zona de classificação, que está na zona de rebaixamento, melhor dizendo. Então se ele ganhar, ele está com 33, ele vai a 36, não chega até o Santos que está com 39, mas fica uma diferença de 3 pontos. Aí você tem o Ceará, que também joga amanhã. O Ceará joga contra o Sport Recife. O Sport Recife é o segundo na zona de rebaixamento, está com 30 pontos. Se o Sport Recife ganhar amanhã, ele vai para 33, também não chega no time do Santos. E o Ceará, ele está lá com 39, com a mesma pontuação do Santos. Só por critérios, tem um critério de desempate que faz a diferença. Então ele está abaixo do Santos. O Santos está em 11º e o Ceará está em 12º. Mas vai jogar amanhã contra o Sport Recife. Esse jogo aqui é um jogo duríssimo, hein? Jogo duríssimo. O Sport precisando da vitória, mas vai jogar fora de casa no Ceará. Lá em Ceará. Aí depois o outro jogo que já aconteceu, que foi o América Mineiro, que ganhou do Grêmio de 3-1. Grêmio que é o penúltimo na zona do rebaixamento.
O Grêmio perdeu de novo, pessoal. Tá difícil a situação do Grêmio, hein? Difícil. Perdeu do América Mineiro de 3-1. E amanhã também joga o Chapecoense. Né? Eu já falei do Chapecoense, né? Então esses são os jogos que, no meu modo de ver, faz muita, eu não sei se pressiona o Santos de alguma forma, mas independente de qualquer vitória desses times, não chega até o Santos, nesses que estão na zona de rebaixamento, Juventude, Sport, Grêmio, Chapecoense, né? O que é importante? O Santos ganhou um ponto, certo? Foi para 39, tá? Com 38 foi para 39. E aí o Santos vai jogar contra o Chapecoense quarta-feira na Vila Belmiro às 19 horas. O Santos tem que ir com tudo. Santos tem que ir com tudo. Santos que não jogou os 3 melhores jogadores do Santos hoje, que é o Lucas Braga, que eu já falei em outros vídeos para vocês, que o Lucas Braga, no meu modo de ver, é o jogador mais voluntarioso do Santos que joga em campo. Um jogador de extrema importância no esquema do Carille. Marinho, antes da partida, se sentiu mal, né, com indisposição, uma gripe muito forte, não jogou. E o Tardelli, que tem um toque diferenciado, que juntamente com o Lucas Braga, que estava com CK muito alto. CK é um exame que é feito, pessoal, para aqueles que não sabem. Estou falando para aqueles que não sabem. CK é um exame que é feito através do exame de sangue, que vê o quanto esse jogador está cansado, está estressado, a musculatura dele. Então, o pessoal que trabalha com esse tipo de informação dentro do Santos fala a possibilidade do jogador estourar ou não. Você pode ver que na última partida Lucas Braga deu aquela riada. Então ele ficou esse jogo, não sei se voltará na próxima partida. O Tardelli é a mesma coisa, mas são jogadores importantíssimos. Ele, né, o Marinho, o Lucas Braga e o Tardelli. Os 3 não jogaram hoje. Então a proposta que o Carille fez, não esperava evidentemente que ia chover, não deu certo. Mas o Santos conseguiu o empate. E essas foram as coisas que, no meu modo de ver, humilde forma de ver, aconteceram no time do Santos hoje, pessoal, né? Vamos ver se o Santos ganha na próxima partida contra o Chapecoense, espero que sim. O Santos juntando mais 3 pontos. O Santos não pode pensar em empatar. Não pode pensar em empatar. Tem que ganhar, tem que ir para cima do time. A torcida tem que ir em peso, assim como tem feito todos os jogos. E o Santos tem que ganhar. O Santos tem que ganhar, porque a próxima partida depois é contra o Corinthians, lá na Química, né? Lá no Itaquerão. Os caras não gostam que eu fale assim, mas vai ser lá. E depois tem uma partida contra o Fortaleza em casa. Então o Santos ganhando, acho que mais uns 4 pontos, né? O Santos conquistando uns 4 pontos. E depois jogando, pelo menos por empate, eu acho que o Santos consegue ficar fora dessa zona de desconforto. E aí o Santos não corre mais perigo para a zona de rebaixamento. Evidentemente que não pode largar o barco, né? Tem que continuar fazendo sua manutenção e jogar com vontade até o final do campeonato. Parece que tem só 8 rodadas, né, faltando. E o Santos provavelmente vai ficar na primeira divisão. Espero que no ano que vem o Santos faça algumas contratações, a gente não está ouvindo falando nada, né? Fiz alguns comentários a respeito disso no pré-jogo, a respeito do Andrés Rueda, né? Mas o que o Santos fazer, tem que fazer bem feito. Tem que colocar um time competitivo no Campeonato Paulista. Sabemos que o Campeonato Paulista é um campeonato totalmente diferente das Copas, do Campeonato Brasileiro, então o Santos vai ter que contratar com inteligência, tá bom, pessoal? Aqui quem está falando é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal de novo. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, tá bom? Ativar as notificações para que esse vídeo YouTube entrega para a grande maioria dos santistas, tá certo? Abraço, pessoal, fica na paz, fica com Deus e até breve, tchau!